Estamos aqui agarrados. Cadeias superlotadas, drama das mulheres indocumentadas aqui nos Estados Unidos, especialmente no estado de Massachusetts, paralisação do governo federal. Será que se a administração de Donald Trump sofrer um shutdown, as operações do ICE vão diminuir? Esses assuntos eu vou abordar com vocês nesse vídeo de hoje, assuntos importantes, assuntos que interessam especialmente ao imigrante sem documentos que mora aqui nos Estados Unidos. É fundamental você deixar o like nesse vídeo, você se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o que está acontecendo em relação à pauta imigratória, às políticas adotadas pelo governo Trump, enfim, a situação dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, brasileiros sem documentos, né? Então, tudo isso a gente aborda aqui nesse canal. Já ultrapassamos a marca de 1 milhão de visualizações aqui nos vídeos somados, então agora a gente precisa também crescer no número de inscritos. Então eu faço esse apelo, você que curte o nosso conteúdo, você que sempre comenta, compartilha, se inscreva aqui também, né? Dá aquele subscribe, se tiver em inglês aí, se inscreva aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o que está acontecendo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, sobre também histórias de brasileiros, enfim, curiosidades, lifestyle, né? Vamos falar muita coisa sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos neste canal. Então, não deixa de se inscrever não, meu povo, é fundamental e importante para o nosso crescimento aqui também na plataforma. Muito bem, olha, eu quero já começar esse vídeo rodando para vocês a filmagem de um brasileiro dentro de um centro de detenção do ICE, esse centro de detenção do ICE em Buffalo, Nova York. Veja só o que esse brasileiro filmou. Estamos aqui agarrados. Estamos aqui agarrados na imigração. No momento o estado está assim. O lugar que é para 14 pessoas. E tem gente lá fora. Debaixo do banco. Essa é a realidade da imigração. Muito bem, então tá aí essa filmagem desse brasileiro dentro de um centro de detenção do ICE em Nova York, e mostra um pouco, né, do que muitos indocumentados estão passando aqui nesse país nesse momento. Cadeias superlotadas, quase sempre com condições degradantes, pessoas amontoadas, dormindo umas sobre as outras. E aqui ninguém está pedindo tratamento de hotel 5 estrelas, ninguém aqui está pedindo comida de Masterchef. O que se exige é um mínimo de dignidade para essas pessoas que estão sendo presas. A gente sabe que boa parte delas, sem nenhum antecedente criminal, acabam sendo levadas, essas pessoas, e aí perdem até o contato com os familiares. Muitas dessas pessoas conseguem responder o processo em liberdade mediante pagamento de fiança, enfim. E aí o que a gente vê, né, esse tipo de tratamento é apenas uma pequena amostra, né? Eu recebo relatos e mais relatos de condições degradantes dentro desses presídios, dentro dessas prisões, né? E a gente se compadece, obviamente, sabendo, né, dos bons imigrantes, aqueles que são trabalhadores, muitos deles sendo levados a caminho do trabalho, ou às vezes enquanto estão trabalhando, ou voltando para casa. Então, o que a gente espera, né, o que pelo menos as autoridades deveriam fornecer, é um tratamento básico, digno, né? Eu tenho percebido que muita gente ultimamente está se preocupando com direitos humanos, né? Olha que interessante, gente que tempos atrás ficava bradando, né, que direitos humanos é direito dos manos. Parece que agora direitos humanos, inclusive, vem sendo utilizado como ferramenta, né, para punir determinadas autoridades, né? É interessante, né, a gente observar isso, e as pessoas que estão apoiando. Não estou aqui para entrar no mérito se decisões estão corretas ou não. Estou apenas dizendo que se a pessoa de fato apoia um princípio, que é um direito básico, é o direito à dignidade humana, deveria se estender também para essas questões que vocês acabaram de assistir, né? Então eu fiz questão de colocar apenas um pedacinho, né, do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, porque isso tem sido uma tônica, né? Eu recebo relatos de pessoas que não têm um lugar dentro do presídio para poder dormir,
às vezes fica sem acesso à água, a comida vem estragada e por aí vai. De novo, ninguém aqui está pedindo tratamento VIP, apenas um tratamento digno, básico. E se essas pessoas de fato forem passíveis de deportação, que se processe a deportação e que expulse a pessoa do país dentro da legalidade, né? Porque o Estado, ele tem que cumprir a lei, porque senão vamos viver no estado de barbárie, a justiça feita pela própria população, com as próprias mãos, e o Estado está aí justamente para isso, para poder usar freios e contrapesos, né, e também para poder seguir aquilo que está determinado em lei. Por mais que as pessoas burlaram as leis, por mais que as pessoas tenham contas a pagar com a justiça, minimamente o que se pede é o tratamento digno, coisa que a gente tem visto aí, equipamentos federais, né, vem realmente, parece que é uma coisa até meio que premeditada, né, parece que faz isso de propósito para poder realmente degradar ainda mais o trabalhador indocumentado. Claro que no meio deles ali, né, nem todo mundo é trabalhador, muita gente que também a gente sabe é pega por conta também de crimes cometidos, ou às vezes a pessoa está foragida do seu país, enfim, tudo isso entra no bolo. Então, mas obviamente que a gente sempre vai se compadecer com aquele trabalhador, com aquela trabalhadora, né, que veio para esse país em busca de um sonho, de uma vida melhor para sua família, contribui para que esse país permaneça sendo a potência que é, né, e que em algum momento da vida essa justiça seja feita através de uma reforma imigratória, coisa que eu falo isso aqui amplamente. Aliás, essa situação dessas prisões, isso vem preocupando bastante, porque muitas pessoas que estão sendo levadas, né, no caso do imigrante, o trabalhador, no caso do homem, ele ainda consegue ficar aqui em Massachusetts, porque existem centros que operam e mantêm detidos aqui no estado. No caso das mulheres, a situação se complica ainda mais, porque não há espaços do ICE especificamente para mulheres. E aí se torna um drama, porque essas mulheres trabalhadoras que acabam sendo levadas, elas imediatamente são transferidas para um outro estado. E aí nesse outro estado, nesse meio tempo ali, perde-se o contato com o familiar às vezes só vai descobrir dias, às vezes semanas depois, o paradeiro dessa imigrante que acabou sendo detida, né, e quase sempre levada para longe de Massachusetts. Eu já vi casos de pessoas levadas para o Texas, para o Arizona, né, e por aí vai. Então, como é que se resolve essa questão? Eu conversei com algumas fontes importantes daqui do estado, pessoas influentes dentro da política aqui do estado, né, e há essa preocupação, porque não há um trabalho de cooperação, você já deve saber disso, entre o governo de Massachusetts com o governo federal. O que não quer dizer que o governo federal não possa operar aqui em Massachusetts. Por óbvio, eles têm a prerrogativa, eles podem fazer essas operações. O que o governo de Massachusetts deixou muito claro na figura da governadora Maura Healey é que não haverá um trabalho em conjunto nessas operações. Então, se o ICE estiver na rua, não vai contar com o aparato policial de Massachusetts. Ponto. Só que aí vem uma outra questão, porque ao passo que Massachusetts não coopera com as agências federais, né, com a administração de Donald Trump, deveria haver, de uma certa maneira, um acordo, e aí envolveria também os xerifes de condados aqui estaduais, para o abrigo, né, para o acolhimento dessas mulheres imigrantes que venham a ser detidas. Porque uma vez que os espaços que estão sendo ocupados são espaços masculinos, né, e não havendo um espaço feminino, elas imediatamente são transferidas. Então é preciso haver um trabalho, aí sim, um trabalho para que essas imigrantes venham a ser mantidas aqui em Massachusetts, especialmente as imigrantes que não têm antecedentes criminais, que são trabalhadoras e que têm possibilidade até de legalização. Determinados processos, isso é possível, né? Mas para isso deveria haver um acordo, quem sabe encabeçado por xerifes. A exemplo do que acontece em Plymouth. Para quem não sabe, Plymouth, os imigrantes que estão sendo levados para lá, eles ficam num equipamento que é estadual. Isso porque o xerife da cidade, do condado, autorizou que o ICE levasse imigrantes para lá, diferente de Burlington, né? Imigrantes de Burlington que são levados para lá, lá já é um espaço federal, já é uma prisão federal, e dali muitas pessoas acabam sendo até
transferidas. Inclusive eu tenho relatos, informações de que o tratamento é bem diferente. Imigrantes são muito mais maltratados em Burlington do que em Plymouth. Talvez não seja coincidência o fato de Plymouth ser estadual e Burlington ser federal. São duas maneiras de você atender a esses imigrantes que estão sendo detidos. Então veja que é uma situação realmente dramática para essas mulheres, né? Porque uma vez que não há equipamento específico para a chegada, para o recebimento dessas detidas, né? O que faz então, né? O governo, que já declarou que não vai cooperar com o ICE. Aí de repente se anuncia que alguns presídios femininos podem abrir alas para detentas, imigrantes. Aí já vai haver uma noção de que agora lá, falou que não ia cooperar, mas agora está cooperando. Mas não se trata disso. O que se trata é justamente de tentar, de alguma maneira, fazer com que essas imigrantes permaneçam perto dos seus familiares e com chances maiores de responder o processo em liberdade. Porque uma vez que é transferida, aí o que poderia durar semanas acaba durando meses, e aí a angústia só aumenta para mulheres que poderiam até estar, né, respondendo aí aos seus processos em liberdade. Então, creio eu que os xerifes deveriam de alguma maneira vir a público e oferecer, né? Framingham, por exemplo, existe um presídio feminino. Framingham poderia abrir uma ala, né, para poder receber essas detentas e ali fazer a triagem. Quem tem direito a responder em liberdade, quem não tem antecedentes, pudesse sair logo, né, e as outras mais problemáticas, aquelas que porventura tenham crimes em suas costas, essas poderiam ficar por mais tempo presas ou quem sabe até ser transferidas. O ruim dessa história toda é o fato da imigrante ser detida e aí passa por uma triagem, às vezes de um dia ou outro, né? E aí imediatamente ela é transferida, perde o contato com seu familiar e aí realmente vira um drama na família dessas pessoas, né? Então veja que é uma situação que eu gosto de passar para vocês, e eu sei que esse vídeo aqui, como ele vai para o universo, muita gente chega aqui do Brasil que não entende absolutamente nada da realidade do que o imigrante vive aqui, o que ele representa para esse país, e já vem bradar de que está ilegal, está indocumentado, tem que ir embora, uma vez que você entrou ilegal, blá, 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 que eu já nem perco mais o meu tempo em tentar explicar muito isso, né? Mas saiba você, ainda você que que tem esse discurso legalista, as pessoas, ainda que elas tenham cometido infrações, nem sempre crimes, e ainda que tenham cometido crimes também, essas pessoas ainda assim elas têm direitos, né? E o que a gente espera, né, é que esses direitos sejam preservados e que de alguma maneira estados, como é o caso do estado de Massachusetts, que não tem ali um centro específico para receber mulheres detidas, que se pelo menos improvise algo, né? Quando a gente fala improvisar, não necessariamente é construir um alligator ou alcatraz da vida, o que aconteceu na Flórida. Pelo menos, de alguma forma, manter essas detidas perto dos seus familiares. É o que se pede nesse momento, né? Então, realmente, muita atenção, todo cuidado é devido, especialmente nesse momento de muitas operações aqui em Massachusetts. A gente vem acompanhando atentamente todos os dias. Eu recebo vídeos e mais vídeos, relatos de maridos, de esposas, de familiares que estão sendo levados. Realmente é tudo muito triste. E a gente torce, né, para que uma hora isso realmente passe. E muita gente tem me perguntado, aliás, para quem não sabe, né, eu sou radialista, eu sou jornalista e tenho uma programação diária voltada para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Aliás, se você quiser me acompanhar, é só você baixar o aplicativo Rádio Insuperável. Baixa o aplicativo Rádio Insuperável de graça e aí você pode me acompanhar também diariamente. Eu estou ao vivo de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, sempre no horário de Boston. E através dessa minha programação, eu criei também um laço muito forte com os meus ouvintes. Então eu recebo mensagens e mais mensagens, relatos e mais relatos de pessoas que estão sendo levadas, né? E muita gente me perguntando também sobre essa questão da possibilidade do shutdown, que é a paralisação do governo federal. Tem até terça-feira, né, 30 de setembro, para poder votar o orçamento do ano fiscal de 2026. Aqui nos Estados Unidos, o ano fiscal começa sempre no 1º de outubro e vai até 30 de setembro do ano seguinte. Então, o ano fiscal de 2026 começa exatamente neste 1º de outubro, indo até 30 de setembro do ano que vem. E aí já há um forte indício de que o governo de Donald Trump deve ser paralisado por conta da votação. Ainda que o Partido Republicano tenha a maioria na Câmara e também no Senado existe um dispositivo legislativo chamado filibuster, que ali
é necessário a votação de 60 senadores para aprovação de uma lei. Uma lei orçamentária exige essa votação de 60, então ainda que os republicanos tenham a maioria, são necessários os votos aí dos democratas também para se alcançar esses 60 necessários, né? E ao que tudo indica, esse acordo não deve acontecer agora, nesses dias, vamos continuar acompanhando, mas imaginando aqui um cenário hipotético, muita gente me pergunta, né, mas esse caso, né, o governo eventualmente venha a ser paralisado, essas operações do ICE, elas diminuiriam? A resposta é dificilmente, porque sim, ao passo que o governo federal ele deixa de ser financiado, alguns serviços que não são considerados essenciais, esses serviços não continuariam, né? Eles ficam suspensos até que o orçamento seja votado. Então, serviços não essenciais, eles perdem esse financiamento, perdem aquele recebimento, né, de fundos, de verba, e aí esses serviços são paralisados até que o orçamento seja votado. No caso das operações do ICE, elas podem ser consideradas essenciais. Então, o governo pode entender que essas operações devem permanecer, então dificilmente essas operações diminuiriam, a não ser que o governo entenda que o serviço está sendo bem executado num determinado estado e que, portanto, não haveria necessidade de seguir com essas operações mais maciças, né? Como é o caso de Massachusetts, por exemplo, né? Então, estamos, inclusive, dentro já do período do mês de setembro, dentro dessa operação chamada Operação Patriota 2.0, porque a 1.0, a primeira Operação Patriota, foi lá em maio, e lá eles prenderam 1.500 imigrantes indocumentados, destes 40% sem nenhum antecedente criminal. Então, se o governo entender que agora em setembro o serviço já foi feito, pode ser que, de fato, eles parem por um tempo e aí cheguem a um acordo lá com o orçamento para poder alocar, né, esses fundos, essas verbas nas agências federais. Mas, num primeiro momento, creio que essas operações devam continuar, né, mesmo com o governo paralisado. Mas vamos acompanhar, o que a gente torce é para que isso passe logo, independentemente de paralisação do governo ou não. Se eles entenderem que as operações estão sendo bem sucedidas, isso pode ser um bom sinal para quem permanecer, para quem escapou, né, das garras do ICE, por exemplo. Vamos acompanhar. Tá certo, minha gente? Esse vídeo de hoje, então, eu quero agradecer imensamente a você que tem vindo aqui, tem deixado o seu like, tem compartilhado, tem comentado também. Pedir para você, mais uma vez, se inscrever aqui no canal do Benevides. É fundamental você também deixar a sua inscrição. Com mais de 1 milhão de visualizações aqui nos nossos vídeos somados, né, a gente ainda está engateando nos inscritos. Então, se você está curtindo, tem curtido aí o nosso conteúdo, fundamental você se inscrever também aqui no canal do Benevides. Até um próximo vídeo.